Olá, tudo bem? Meu nome é Renata e eu estou aqui para conduzir essa segunda parte da aula de etiqueta social para recepcionista hospitalar. Seja muito bem-vindo. Vamos lá então rememorar o que a gente viu na primeira aula. Lembra quando a gente falou nessa primeira aula do impacto da primeira impressão, como a forma de atender ela pode transformar a experiência de quem chega à recepção, inclusive reduzindo a ansiedade dos pacientes e de seus familiares? Pois é, a maneira como você trata alguém nesses primeiros 30 segundos é determinante para definir toda a experiência que ela vai passar no hospital. Também falamos aí sobre os 4 pilares da etiqueta social. Vamos se aprofundar um pouquinho nesse tema e reforçar como é que a gente pode aplicá-los aí no dia a dia, tá? Esse quadro aí a gente apresentou já na primeira aula e é importante a gente recapitulá-los, né? Porque são eles que sustentam a boa convivência e um bom atendimento no ambiente hospitalar, né? Quando esses 4 pilares andam juntos, o atendimento flui bem melhor e a equipe também, né? Então, o primeiro pilar é a postura comportamental. É como eu me comporto diante dos outros, né? São atitudes, a linguagem corporal, o autocontrole e a empatia. O segundo ponto é a comunicação respeitosa, que se refere, então, à forma da gente se expressar. O tom de voz, a escolha das palavras, a escutativa, a clareza ao falar. Vamos agora para o terceiro ponto, que é a apresentação pessoal e aparência, né? Que é como eu me apresento visualmente e diz respeito ao modo de como a pessoa se veste, se cuida, levando em consideração, sobretudo, o ambiente e a ocasião, né? O quarto ponto é a conduta social e cidadania. São aquelas atitudes que demonstram assim, um respeito às regras de convivência em sociedade, como normas, leis, princípios éticos e etc. Então, como a gente viu, esses 4 pilares, cada um desses aspectos, ele influencia a forma como o paciente, o familiar, ele nos percebe e como ele vai se sentir também. Vamos agora, então, mergulhar um pouco mais assim, em cada um desses pilares, né? Com situações práticas que vocês vão vivenciar ou já vivenciaram aí no ambiente hospitalar e que vão ser úteis aí para seu atendimento na recepção, tá bom? Vamos, então, imaginar a seguinte cena. O paciente chega à recepção confuso, está ansioso, nervoso, perdido, sem saber de nada. E encontra uma recepcionista com a maquiagem bem carregada, com acessórios bem chamativos e tudo mais. O que vai acontecer? O paciente não vai conseguir focar no que ela vai falar, na informação que ela vai passar. Tudo que ele vai conseguir ficar notando é assim, o brilho da maquiagem, o barulho que os brincos vão ficar fazendo da recepcionista. Eu costumo observar muito aqueles cílios das moças, assim, que usam uns cílios diferentes. E assim, eu sempre fico olhando, observando, com cada piscada eu fico observando, assim, resultado. A pessoa não foca na informação, vai sair muito mais confuso. Então, veja, nem sempre é o que a gente diz, mas é o que a gente causa no outro que é que vai marcar essa experiência. Vamos, então, falar um pouco agora sobre a importância dessa aparência e postura profissional, porque a apresentação pessoal conta muito, ela deve comunicar clareza, profissionalismo, esses excessos como brinco, maquiagem, maneira de vestir indiscreta, devem ser evitados. Por quê? Porque a primeira impressão é visual e a aparência profissional, ela transmite seriedade, acolhimento, preparo, certo? Estou colocando aí para vocês uma frase de Tom Peters, que é um economista. E sabe aquela frase famosa que a primeira impressão é a que fica? Pode-se dizer que isso é uma continuidade de uma frase de Tom Peters, que é um mestre na gestão, que ele diz que você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E com isso a gente deve se perguntar, né? Eu estou transmitindo o que eu quero, o que eu desejo?
porque a nossa imagem, ela fala antes mesmo do que a nossa boca. Ele também, eu gosto muito do Tom Peters, porque ele ele defende a importância da gentileza nos negócios, né? Então, segundo ele, a gentileza, a atenção e o respeito mútuo, mesmo nas relações interpessoais, seja entre líderes, liderados, empregado, empregador, entre empresas, clientes, entre médico e paciente, são fundamentais para o sucesso ao longo prazo. Vamos falar agora, então, de comunicação verbal e não verbal. Vamos falar, então, da nossa fala. Vocês já perceberam que, às vezes, alguém te pergunta, ou você pergunta a alguém, e aí, tá tudo bem? Aí a pessoa vai e diz assim, tá tudo bem. E a gente vê que, apesar da resposta, não está tudo bem, pois é isso, imagem não é tudo. Como você se comunica, seja pelo tom de voz, pela expressão, por uma revirada de olho, por um gesto, também diz muito, certo? Por isso eu já dou umas diquinhas. Manter um tom de voz calmo, firme, claro, evitar falar rápido na recepção ou de forma bem seca, não faça isso. Na linguagem corporal devemos manter sempre um contato visual, manter a postura ereta, não cruzar braços, sorrir discretamente, nada muito brusco e tudo mais. Temos que lembrar que mais da metade da nossa comunicação é não verbal. Dizem até alguns estudos que isso chega até 90%, 95% da comunicação do que a gente passa para outra pessoa é não verbal. São gestos, a revirada dos olhos, são a entonação, o tom de voz que você fala e tudo mais. Isso fala muito mais do que as palavras, certo? Aqui coloco para vocês algumas dicas, alguns exemplos de que devem ser seguidos, mas eu não gosto de regras rígidas, não é preciso seguir as regras como se a gente fosse um robô, como eu coloquei aí, para vocês verem. E não, até isso torna as coisas um pouco mais automáticas e isso não é legal. A gente tem que mostrar sempre empatia. São regras tranquilas que eu coloquei aí, calmas e sossegadas, que o bom senso é a chave. É manter uma postura ereta, olhar nos olhos com gentileza, sorrir de uma maneira leve, nada forçado, manter braços descruzados, porque braços cruzados dizem que você está fechado para a comunicação, gestos moderados, nada muito violento, não ficar balançando pernas, tamborilando o dedo que mostra impaciência, isso já é uma forma de mostrar, né, que você está impaciente, não está totalmente ali. Transmitir atenção também com o corpo, então não é falar com a pessoa e ela está longe e assim, você não está voltado para ela, você tem que se girar a ela, evitar aquelas conversinhas paralelas durante o atendimento ou até mesmo ficar falando ao celular. Já falei, né, de que teve uma vez, na aula passada eu disse, de uma vez que eu fui atendida e a pessoa estava no celular dizendo que não era nada importante e eu me senti super desimportante no momento. Na apresentação, mais uma vez, palavra de ordem, bom senso. Vamos usar um uniforme limpo, bem passado, adequado, manter unhas limpas, curtas, nada muito extravagante. Vamos ver então na prática como é que a gente pode aplicar todo esse nosso cuidado. Vamos lá, vamos para uma primeira situação que vocês devem viver bastante no ambiente hospitalar. Um paciente, ele chega nervoso, com dúvida, sem saber de nada, completamente perdido sobre o seu local de consulta. Em vez de você chegar e dizer apenas, é ali no segundo andar. Sentiu? Você deve responder de maneira mais empática, mais acolhedora. Claro, senhor, eu vou ficar feliz em te ajudar. O local da sua consulta, a sala onde o senhor vai ser atendido, é ali no segundo andar, na área de cardiologia. Posso te acompanhar até lá? Sentiram a diferença? Certamente esse paciente vai se sentir mais tranquilo, calmo e acolhido. Isso vai melhorar em muito a experiência dele na unidade hospitalar. Bora para uma segunda situação. Tem um familiar perguntando informações de forma nervosa e estressado e tudo mais. Às vezes até inconveniente. O que você vai fazer?
mostrar sua empatia, colocar-se no lugar dele. De repente você gostaria de estar tendo aquela informação, fosse um familiar seu, você gostaria de estar sabendo, estaria nervosa da mesma maneira. Você deve responder, olha, eu entendo essa situação, entendo essa dificuldade, mas eu estou aqui para ajudar. Vamos resolver isso com calma? Vocês viram? Essas falas, elas transmitem segurança e empatia. É firmeza com acolhimento e essa combinação não tem erro. Vamos falar agora um pouquinho do atendimento não só aos pacientes, como também a seus familiares, né? A importância de uma escuta ativa e da empatia. Evite interromper enquanto a pessoa está falando com você, porque escutar com atenção é essencial. Busque sempre falar, entendi, estou verificando imediatamente, vou cuidar para buscar informação neste exato momento, porque isso mostra um cuidado, mostra compromisso. E empatia, que é uma palavra-chave. Demonstre compreensão, cuidado, palavras e ações. Faça com você o que você gostaria que fizessem contigo, certo? Mostre sua empatia com essas frases, tipo, compreendo sua preocupação, nós vamos fazer o possível para te ajudar o quanto antes. São gestos simples assim que fazem toda a diferença. Esses gestos, essas frases, elas são como um cobertor num dia frio. Elas acolhem e acalmam. Vamos ver então 2 exemplos aí na prática, né? Como você deve agir no atendimento aos pacientes e seus familiares. Vamos dar um exemplo aí. Um paciente confuso, com dificuldade em compreender esse processo de internação. Você vai dizer, calmamente, primeiramente, olha, você precisa preencher esses formulários, depois a senhora vai ser encaminhada para a ala de internação. Um familiar vai chegar preocupado com o estado de saúde do paciente. Você tem que sempre manter a calma, dizer, olha, eu não tenho informações agora, mas eu vou procurar agora mesmo e vou ajudá-lo, estou aqui para isso. O segredo é um só, é a clareza, paciência e empatia. Essa é a fórmula. Existem, claro, aquelas situações que são um pouco mais desafiadoras. Quem vive com atendimento sabe bem disso, né? Que às vezes chega um paciente que está impaciente, chega um familiar que está nervoso, querendo informações, muitas vezes até agressivo. Não vamos, o normal é a gente responder na mesma moeda. Se a pessoa chega com agressividade para você, você vai responder com agressividade, e isso não é o caminho. O caminho é o inverso. Está vindo com agressividade para você, mostre sua calma, mostre segurança, certo? Não reaja com irritação, que isso vai levar calma para quem está falando contigo. Respira, diga algo como, olha, eu entendo que o senhor está com pressa, eu entendo que o senhor está em situação de estresse, eu vou fazer o possível para agilizar tudo. E assim que possível, lhe passo sua informação, vou chamar na hora exata. Evite discussões. É proibido discussões. Foque na resolução. Mantenha sua postura firme, seja cordial, e é isso que deve ser feito. E é isso, estamos chegando ao final da nossa aula sobre etiqueta social e eu acho válido a gente recapitular alguns pontos, né? Eu quero destacar que a etiqueta social, ela serve para criar um ambiente mais humano, mais respeitoso. Ela não é só para o paciente, mas também para os colegas, para a instituição. A etiqueta social são normas que facilitam o nosso dia a dia, a convivência e como serve um bom atendimento, como fazer um bom atendimento, né? Já falamos também como é importante essa primeira impressão deixada pelo recepcionista. Isso vai impactar em todo o seu atendimento. O recepcionista é a porta da entrada, né? Como é que o paciente e todos que entram no hospital, eles são recebidos. Então, isso impacta diretamente no atendimento. Postura, comunicação e empatia devem sempre caminhar juntos.
palavra-chave é postura, comunicação, empatia, bom senso, certo? E lembre-se de uma coisa muito importante, a empatia, ela é silenciosa, mas ela transforma, e no hospital ela é tão importante quanto qualquer medicamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só enviar aqui por meio da plataforma e me digam qual que dessas atitudes aprendidas vocês querem colocar em prática já no próximo atendimento. É isso, gente. Muito obrigada. Um bom estudo para vocês. Sucesso e até a próxima.